Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. Terceiro Milênio hoje traz um tema interessante, fascinante e ao mesmo tempo gera assim, uma certa desconfiança, perturbação. Estaremos falando sobre umbral, o que é, onde se localiza. Todos nós, quando desencarnarmos, passaremos pelo umbral? Essas e outras questões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para abordar e falar sobre o umbral, aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo, professor e médico veterinário, Rafael Mondadori. Professor Rafael, alegria e satisfação de receber o Terceiro Milênio, seja bem-vindo. Querido amigo irmão Madeira, muito obrigado por me receber aqui mais uma vez. E aos nossos telespectadores também. Desejamos que nessa meia hora que conversaremos sobre o umbral, nós consigamos compreender um pouquinho mais disso e buscar uma desmistificação dessa palavra, vamos falar assim, desse ambiente que ficou muito estigmatizado. E a gente para a gente não ter medo de algo, a gente tem que buscar conhecer um pouquinho mais. E esse vai ser o objetivo, que no final do programa todos nós conheçamos um pouquinho mais sobre o que significa umbral, o que é isso, e a partir daí tenhamos menos medo disso e que compreendamos o que acontece. Perfeito. Então eu lhe pergunto, qual o significado da palavra umbral? Pois é, Madeira, isso é algo interessante. Telespectadores, a palavra umbral da língua portuguesa, ela significa o pórtico de uma porta, assim, juntando a soleira que fica embaixo e o pórtico. E é uma palavra que, antes do advento do Espiritismo, ela era tida somente como isso. Era uma palavra da língua portuguesa que significava uma passagem, um limite entre dois ambientes, digamos assim. Porém, com o advento do Espiritismo e principalmente com o advento de um dos livros que é um dos mais conhecidos da doutrina espírita, que é o livro Nosso Lar, que foi escrito pela mediunidade de Chico Xavier, foi escrito pelo espírito André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, que o André Luiz escreveu uma série de livros, e o Nosso Lar, ele traz essa palavra com um outro significado. E que aí esse significado espírita é que muitas vezes causa um certo receio, muitas vezes até para irmãos que são militantes, que são da doutrina espírita. Então o objetivo nosso vai ser trabalhar nessa linha de qual o foco que essa palavra pegou dentro da nossa doutrina espírita. E já que falaste do livro Nosso Lar, então aproveito e te pergunto, o que é o umbral que é descrito no livro Nosso Lar, que é ditado pelo espírito André Luiz, psicografado pelo saudoso médium Chico Xavier? Pois é, Madeira, para falar isso, para te responder essa pergunta, eu vou pedir licença para ler exatamente o que está escrito. No livro Nosso Lar está escrito o seguinte, que o umbral é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano de erros numerosos. Portanto, já aproveitando algo que tu comentaste, juntando com essa definição que está de umbral, alguém de nós aqui no mundo cumpre seus deveres sagrados? 100%? Alguns nós até com muito esforço conseguimos cumprir. Nós somos indecisos no mundo? Somos. Muitas vezes nós estamos entre dois caminhos e escolhemos o mais fácil, a porta larga. Então, nós temos, com essa descrição que é nos trazida por André Luiz do livro Nosso Lar, juntando com o que nós conhecemos do Evangelho, nós podemos ter a certeza que todos nós passaremos pelo umbral. Porque
nós cometemos equívocos, porque se assim não fosse, nós aqui não estaríamos em um planeta de provas e expiações. Então nós temos que ter essa tranquilidade e essa certeza que passaremos, porque nós temos que nos aceitar com os equívocos, com os erros e com os acertos que temos. Então a gente sabe que nós não vamos conseguir resolver essas nossas mazelas de muitos e muitos séculos em uma encarnação, por mais longa que ela seja de 100 anos. Então nós temos que ter a certeza que passaremos pelo umbral e que o tempo, as definições que nós vamos tratar um pouquinho durante o programa, é que esse sim depende de nós. Resumindo, nós temos que procurar ter uma encarnação o mais alinhada possível com os desígnios de Deus, e essa encarnação, esse alinhamento com os desígnios de Deus vai determinar o quanto tempo e em que porção do umbral nós estaremos. Então, toda esse prós e contras da nossa encarnação é que vão determinar que caminho nós vamos seguir após a desencarnação. Por quê? Se disser, bom, eu vou desencarnar e não vou passar por um umbral, a Terra já não é mais meu lugar. Eu já posso ir para um planeta de regeneração. Um dia chegaremos lá. Estamos em transição, mas ainda não somos. Então nós somos uma humanidade encarnada num planeta de provas e expiações, encarando isso com simplicidade, passaremos pelo umbral, sim. O bom é a gente passar, né, conforme tu nos relata, com uma vida reta, com equilíbrio, com práticas no bem, com ações, né, no bem. É exatamente isso, é nós focarmos no que realmente é importante na nossa vida. Quando se fala vida, é vida com letra maiúscula, é a vida eterna, é a nossa eternidade, e não uma vida de encarnados, porque às vezes são muito divergentes o interesse que nós temos como encarnados e o interesse real de uma vida com letra maiúscula, uma vida que é a encarnação. O que levaremos da nossa encarnação? Eu ainda te pergunto, né, a esse respeito, né, por que existe o umbral e onde se localiza? Por que existe onde se localiza? As pessoas às vezes querem saber, mas onde fica esse tal de umbral? Claro. Era algo que nós conversávamos há pouco, e até eu tive que... Sempre eu te agradeço pelas essas oportunidades, porque eu estudo um pouco mais, e muitas vezes a gente escuta de pessoas que não são espíritas ou não creem. Mas como é que isso existe se eu não enxergo? Como é que eu não vejo? Aí eu te pergunto, tu está enxergando o ar? Os telespectadores enxergam o ar aqui? Tu acredita que exista ar? Sim. Então, por quê? E aí nós vamos chegar num ponto, e daqui a pouco nós chegamos nisso, de se entender o porquê que nós não enxergamos isso. Então, aonde se localiza o umbral? O umbral se localiza logo após a crosta terrestre. Então, teoricamente, segundo, e isso está escrito assim no livro No Nosso Lar, ela começa na crosta, está claro isso. Então, resumindo, nós já estamos no umbral, só que encarnados. Quando nós entendermos um pouco mais o que é umbral, nós vamos entender que existe o umbral na própria crosta. Entre nós encarnados existe umbral. E nós, de vez em quando, vamos lá visitá-lo, mesmo encarnados. Então, a necessidade, para que existir isso? Por que precisa de umbral? Porque no momento em que nós desencarnamos, e como André Luiz nos disse, que nós não conseguimos seguir os desígnios de Deus e o que é natural para a fase evolutiva que nós estamos, nós precisamos de um momento para... puxando um termo da Igreja Católica, para purgar os equívocos que tivemos. Porque quando nós desencarnamos, nós não mudamos em nada. Nós simplesmente deixamos a nossa veste física. E o que basicamente se transforma? É que o que muitas vezes nós conseguimos esconder com o corpo físico, no momento que nós deixamos esse corpo físico e estamos só com o nosso corpo perispiritual, o que nós escondíamos de nós mesmos muitas vezes aparece.
E aí essas mazelas, essas dificuldades, esses sentimentos negativos, eles afloram. E aí isso vai determinar a nossa passagem pelo umbral. Então, o umbral se localiza na crosta, a partir da crosta, e nós precisamos passar pelo umbral para deixar um pouco, para purgar, para sentirmos profundamente os nossos sentimentos negativos. E aí, pensando na nossa doutrina como a doutrina da razão, tem que ficar bem claro. E é algo que nós temos sempre que nos perguntar: isso faz sentido? Se eu cometo um equívoco, em algum momento eu vou ser castigado por isso? Não castigado por uma força maior, castigado pela minha consciência, pela lei divina que está impressa dentro de mim. Então, quantos de nós já perdemos noites de sono por termos cometido um equívoco, às vezes pequeno, mas puxa vida, a gente fica se questionando por que eu fiz. Não tem ninguém nos julgando, não tem um Deus com um dedo nos botando na moleira, somos nós mesmos. Então, quando nós saímos daqui e deixamos o nosso corpo físico e nos tornamos mais transparentes, o nosso sentimento aflora, nós precisamos passar por isso, como uma forma de deixar um pouco para trás esse negativismo e podermos evoluir. Ou seja, uma forma de deixar de lado um pouco o nosso sentimento negativo. Professor, o umbral possui vários planos de existências, ou seja, existem várias camadas. Como aqui na Terra? Na Terra tem as camadas sociais, rico, pobre. Exatamente isso. Várias camadas, né? Isso. O umbral possui vários planos de existências? Os livros espíritas nos ensinam que, com clareza, a vida material é um reflexo pálido da vida espiritual. Isso está escrito ipsis literis, não me perguntem que livro, porque eu não vou saber, mas está escrito assim. Portanto, existem sim vários planos, assim como existe na Terra. Resumindo, nós podemos estar no centro espírita, com sentimentos positivos, com um grupo de pessoas vibrando positivamente, assim como nós podemos atravessar a rua e ir para um outro ambiente onde tenha um grupo de pessoas mancomunando algum atentado terrorista do outro lado da rua. E de um lado da rua tem pessoas querendo o bem da humanidade. Então, se aqui, no mundo encarnado, isso existe, no mesmo ambiente praticamente, no umbral existem vários níveis. E aí também vem um outro ponto, e quando a gente vê a questão descrita nos livros espíritas, e falamos do Pentateuco de Kardec, que foi escrito lá no final do século XIX, 1800 e bolinhas, as teorias que eles nos trazem são teorias que ainda fazem parte da física teórica, porém são aceitas no mundo científico. Então, por exemplo, assim, a resposta para a pergunta: como que existe se eu não enxergo? Então nós juntamos, por exemplo, a maioria de nós já ouviu falar na teoria da relatividade, que Einstein nos deixou, e a maioria de nós já ouviu falar na física quântica. São termos, às vezes, meio loucos, parecendo assim. Hoje, na física, o que é uma teoria ainda, porque não se tem equipamentos que se consiga comprovar essa teoria, assim como foi a teoria da relatividade, levou muito tempo para conseguir ser comprovada. Existe a teoria das cordas, aonde os físicos, os estudiosos, eles vão a fundo dentro das partículas do átomo, e a teoria é que não existem partículas dentro da partícula, e sim cordas que vibram em intensidades diferentes. Então isso explica muito o porquê muitas vezes nós entramos, por exemplo, no centro espírita ou em qualquer outro templo religioso que esteja trabalhando na linha do bem, e nós sentimos um bem-estar. Aquilo ali não tem explicação, a gente não enxerga, a gente não vê.
E ao mesmo tempo, nós entramos em outros ambientes que nos fazem mal. E muitas vezes nós adoecemos depois de estar em alguns ambientes. Então, as diferentes vibrações nos explicam por que eu estou te enxergando e temos certeza que estamos apoiados por mentores que nem nós e nem os telespectadores estão enxergando. Mas nós estamos aqui apoiados por ele, porque simplesmente nós estamos vibrando em níveis diferentes, em sintonias diferentes, em frequências diferentes. E no umbral é a mesma coisa. Nós temos vários níveis de vibração e inclusive os livros espíritas nos mostram como se fossem camadas, como uma casca de uma cebola. E além de nós termos vários níveis, quanto mais elevado o nível, mais quintessenciada é a energia, ou seja, mais sutil essa energia é. Quanto mais próximo à crosta, mais materializada é a energia. E além disso, nós temos dentro de cada nível desses, vamos dizer, pronto-socorros ou áreas de descanso ou áreas de tratamento, ou seja, áreas onde se pode constar com uma vibração um pouco mais elevada. Que é o que acontece quando a gente busca um templo religioso. Às vezes a gente está num batidão, né? Eu vou no centro espírita e eu me tranquilizo. Então é uma área de repouso dentro da minha vibração grosseira do dia a dia. Perfeito. Em que condições o espírito pode ser resgatado do umbral e levado para um plano mais elevado? Em que condições o espírito pode ser resgatado e levado para um plano melhor? Claro. Nós todos, como a gente comentou, nós passaremos pelo umbral. O tempo de permanência, o local onde nós permaneceremos vai depender de nós. O local que nós permaneceremos, ele vai depender ou seja, a densidade do local, falemos assim, ele vai depender das minhas inclinações. Por exemplo, se eu, como está descrito em livro, se eu sou um suicida, eu quando desencarno através do suicídio, se eu me suicido, consciente ou inconscientemente, que isso é tema para mais meia hora de conversa, esse suicídio ele vai estar com os seus, ou seja, com pessoas que compartilhem do mesmo, da mesma sintonia. E volto a dar exemplos que a gente tem no nosso dia a dia. Quando tu vai sair com um grupo de amigos, tu vai escolher com quem tu vai sair. E alguma afinidade vocês têm que ter. Ou são um grupo do trabalho, ou é família. Uma ligação existe. E quando a gente desencarna e vai para o umbral, nós vamos buscar os nossos. E essa busca pelos nossos muitas vezes é inconsciente, porque nós somos atraídos por uma força que nós não conseguimos mensurar, e ainda não temos capacidade disso, e quando a gente se dá conta, a gente está no meio de pessoas que são iguais a nós, e muitas vezes nós não reconhecemos essas pessoas como iguais a nós. Agora, o que fazer para sair daí? Objetivamente, que é a tua pergunta, só tem uma forma, é reforma íntima. É nós, primeiro, nos reconhecermos como aquilo, não negar aquilo ali. Se eu estou aqui é porque é uma característica minha. E aí vem o que Jesus nos falou, o que Allan Kardec nos reforçou e o que vários profetas de diferentes linhas religiosas dizem: conhece-te a ti mesmo. Eu só vou conseguir ser resgatado do umbral se os espíritos superiores enxergarem que dentro de mim existe realmente um arrependimento, que dentro de mim existe uma força suficiente para eu sair daquele lugar que eu me encontro. Não adianta pedir, não adianta suplicar, não adianta chorar, espernear, muito menos querer ordenar. O que vai fazer é o meu coração. É o que está dentro de nós que vai permitir, e a gente vê escrito em diversos livros, que às vezes vales inteiros com milhares de pessoas e os socorristas vão lá e tiram 5, 10, 15, 20, 30. Os outros, e o André Luiz descreve isso, Manuel Filomeno de Miranda descreve isso em seus livros, entre outros autores que dizem. Eles relatam pessoas suplicando, pedindo, se fazendo de coitadinhos que, às vezes, para nós, pareceriam pessoas que teriam condições de ser resgatadas, mas para esses trabalhadores do bem,
profundos conhecedores da alma humana, eles sabem que não é o momento. E não é o momento porque simplesmente não, vão deixar para se judiar mais um pouco. Não é esse o foco. É um amadurecimento. Então, é aquilo que nós temos, e é um capítulo do Evangelho, o capítulo 5, que nos fala bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as aflições são colheitas que nós fizemos do que plantamos. Então o umbral nada mais é do que isso. E para que nós saiamos dessa aflição, nós precisamos ter a consciência do equívoco e termos força suficiente e para querer modificar, para querer mudar o meu foco. E conforme tu ainda nos relatou essa transformação, essa reforma íntima, né? É exatamente isso. Sem isso nada acontece. Nada acontece. Existe uma hierarquia entre os espíritos que se encontram no plano umbralino? E qual é o elo de ligação que existe entre essas entidades? Bom, eu procuro sempre fazer paralelos com o mundo encarnado para que facilite a compreensão e para que isso nos traga para a razão, que ninguém está falando de coisas aqui de outro mundo, não, é do nosso mesmo. Eu te pergunto o seguinte: como que um traficante que vende drogas mantém os seus subordinados? Qual é o que existe de ligação? Por que um subordinado obedece ao traficante? Então, o subordinado obedece o seu traficante, o seu chefe, o subordinado de um traficante, ele obedece porque ele tem medo. Porque ele sabe que se ele sair da linha, ou ele ou algum membro da família vão sofrer as consequências. Então, qualquer regime ditatorial, aonde se tenha acima da amorosidade, se tenha a força, se tenha o medo, assim que funciona no umbral. Volto a relatar. Nós, encarnados, somos um reflexo pálido do que é o mundo espiritual. Então, se nós pegarmos esse exemplo de uma facção criminosa, como essas que estão na televisão todos os dias, e se escuta gravações telefônicas, dizendo, não, se tu não fizer isso, porque eu preciso daquilo, e mata, e faz, e acontece, assim acontece no umbral. Só que lá, mas lá não mata ninguém, não, tá todo mundo morto. Só que a tortura é pior, porque a tortura pode ser eterna. Certo. Entende? Um traficante, quando ele vai lançar a mão dessa terrível coisa da tortura, ele não pode levar a pessoa ao desencarne, se ele quer tirar uma informação. No mundo espiritual isso não existe. Então, às vezes a tortura... E aí os líderes da sombra, digamos assim, do umbral, que lideram milhares e milhares, são pessoas com uma capacidade intelectual elevadíssima, normalmente conhecem muito as técnicas de hipnose, então eles mantêm por medo, por hipnose, inclusive fazendo com que as pessoas modifiquem o seu aspecto externo para um animal, ou seja, para o que a hipnose mandar. Muitas vezes se conversa com irmãos que estão sobre o jugo desses outros, sobre o jugo desses espíritos da sombra, que esses irmãos têm, eles nem sabem o porquê que estão fazendo aquilo. Aí daqui a pouco eles se acordam um pouquinho assim, tá, mas e por que eu faço isso? Por que eu estou numa casa que eu não sei de quem são as pessoas? Eu simplesmente estou lá obsidiando porque alguém me mandou. Então, a hierarquia se dá pelo medo e pela opressão. Exatamente ao contrário do que se nós temos a hierarquia dos espíritos que trabalham. Que a hierarquia dos espíritos que trabalham no bem é a hierarquia moral. Simplesmente isso. Não é inteligência, não. É moralidade. Pronto. Não importa, e porque esses espíritos evoluíram junto. A moral e o intelectual sempre juntos. Professor, esses espíritos que se encontram nas zonas umbralinas, eles podem influenciar a nós, os espíritos encarnados que estamos aqui na Terra? Eles podem nos influenciar? Nós estamos no umbral. Então não tem jeito. Mais uma vez, é tudo uma questão da sintonia.
Porque o ditado diga com quem andas que te direi quem és. Nós escolhemos com quem nós queremos estar. Então, não existe dúvida que existe uma influência, como nós comentamos um pouquinho antes, existe uma influência muito grande dos espíritos do umbral sobre nós. Isso não tenha dúvida, até porque nós estamos... O plano vibratório que nós vamos estar depende só de nós. Então, o grau de influência que os espíritos negativos do umbral terão sobre nós vai depender da nossa sintonia. E aí, mais uma vez, da mesma forma, respondendo aquela pergunta que tu me fizesse anteriormente, o que fazer para ser resgatado, é a mesma coisa. O que fazer para não sofrer essa influência? É reforma íntima, é trabalhar no bem, é buscar o caminho do bem. Então, no momento em que eu busco o caminho do bem, esses espíritos que buscam me influenciar negativamente deixam de ter acesso a mim. É muito simples, e se muitas vezes, num trabalho espírita, se vê manifestações de espíritos que dizem, poxa vida, às vezes com muita raiva, com muita ira, eu não consigo mais influenciar, porque a pessoa mudou. Então antes eu conseguia fazer que ele tivesse ações que eu queria que ele tivesse, agora eu não consigo mais. Então assim, a pessoa muda, não existe mais essa influência. Então a influência existe e só depende de nós para termos ou não termos. Então, para que fique bem evidenciado para todos nós, os telespectadores, os espíritos do umbral não são responsáveis pelos nossos atos. O único responsável pela influência que nós vamos ter somos nós mesmos. Porque às vezes a gente vê a pessoa, porque eu estou com uma obsessão e nunca vou conseguir me livrar. Só depende de ti, meu filho. Vai trabalhar que tu te libera disso aí. Agora, uma ida numa casa espírita afasta temporariamente, às vezes precisa um afastamento temporário, porque a pessoa respira e diz, bom, vou tomar as rédeas da minha vida e vou seguir. Então, mas só que isso não é, isso é um tratamento de choque que depois vai voltar a ser normal. Então a influência que nós recebemos dos espíritos umbralinos são influências determinadas por nós mesmos, por ninguém mais. Então depende de cada um de nós. Única e exclusivamente. Os encarnados, quando estão no repouso físico, ou seja, quando eles estão dormindo, seu espírito pode penetrar ou ser sugado por essas regiões umbralinas quando a gente está dormindo no repouso físico? Sim. A gente pode penetrar e ser sugado por essas regiões? Eu só não usaria o termo sugado. Certo. Eu preferiria o termo atraídos. Porque ninguém te obriga a estar lá. Verdade. Então, isso é algo que aí vem mais ou menos na mesma linha que nós falávamos da obsessão. Nós vamos, no momento em que o nosso corpo físico está em repouso, o nosso espírito, o espírito sai com o perispírito. Aonde o perispírito vai, ou seja, aonde nós vamos, a nossa consciência vai, depende única e exclusivamente de nós mesmos. Então nós podemos ficar ali dormindo ao lado do corpo físico, nós podemos estar em alguma região linda e bela do próprio umbral, nós podemos estar lá ajudando pessoas, assim como nós podemos para lá para sorver desses ambientes que nós queremos sorver. É uma escolha nossa estar lá. Então, se por acaso, como tem descrição em livros espíritas, às vezes a pessoa dorme e um obsessor arrasta, é porque a pessoa está em sintonia com o obsessor. Mesmo que meio inconscientemente ela está em sintonia com o obsessor. Porque no momento que isso muda, o obsessor não consegue mais fazer isso. Então, nós vamos estar durante o repouso do corpo físico aonde a nossa consciência estiver. Ali é que nós vamos estar. Perfeito. Professor, para encerrarmos, uma última pergunta. O umbral deixará de existir um dia? Chegará um dia que vai deixar de existir o umbral? Será que algum dia, com a nossa evolução, nós deixaremos de sofrer, nós teremos uma vida de felicidade? Eu acredito que sim. E pelo menos a gente tenta, nós trabalhamos para isso. Não é para daqui a 10, 15 anos eu estar bem, não. O foco é outro. Então, sem dúvida,
o umbral deixará de existir um dia, porque o umbral ele é uma passagem, como nós comentamos, que faz parte de um planeta de provas e expiações, seja a Terra ou seja qualquer outro no universo. Um planeta do mesmo nível evolutivo do nosso vai ter um ambiente como o que nós chamamos de umbral. Então isso faz parte. E ele vai deixar de existir quando nós deixarmos, cada um de nós, deixarmos para trás as nossas mazelas. E aí não vai ter mais umbral, porque se aquilo ali é para purgar essas mazelas, no momento que não tiver mais mazelas, deixa de existir umbral. Tá certo. Muito lógico. No momento que a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, né? Espiritualmente, moralmente, essas coisas vão deixar de existir. É exatamente isso, não tenha dúvida disso. Professor, a alegria ela é imensa estar aqui contigo, trazer esse tema assim maravilhoso que é sobre umbral, nos trouxe muito esclarecimento e acabou nos confortando também, que as pessoas ficam assustadas quando falam em umbral. Né? É isso que a gente espera, né? Que diminua o nosso medo de umbral, porque nós estamos vivendo nele, então nós não podemos ter medo. Nossa, muito tá bom? obrigado. Valeu, Madeira. Muito obrigado. Um grande abraço a todos os telespectadores também. Nós que agradecemos. O terceiro milênio vai ficando por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Mantire mo, ameno.